A Bíblia nos alerta: guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas e se você estiver deixando o inimigo entrar em sua casa sem perceber? Querido irmão, querida irmã, você já parou para pensar quem está realmente entrando na sua casa? Não falo apenas da presença física, mas das influências espirituais e emocionais que deixam uma marca na sua vida, na sua família, no seu lar. A Bíblia nos ensina que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 se você quer proteger sua casa do mal. Inscreva-se no canal e não perca o final surpreendente. O que entra em nosso coração, entra em nossa casa. O que entra em nosso coração, entra em nossa casa. E o que permitimos em nossos lares pode destruir ou edificar nossas vidas, nossas famílias, nossa fé. Hoje, eu quero falar com você sobre algo que talvez você nunca tenha considerado com tanta profundidade. Há tipos de pessoas que, se permitirmos sua entrada, trarão ruína e destruição para nosso lar, nossa paz e até nossa fé. Muitas vezes, não percebemos o dano até que seja tarde demais. Hoje, pela graça de Deus, vamos abrir os olhos para essa verdade e proteger aquilo que Deus nos deu, a paz que excede todo entendimento. Fique comigo, porque o que você ouvir hoje pode mudar o rumo da sua vida e a segurança do seu lar. Primeiro tipo, o mentiroso. O primeiro tipo é o mentiroso, aquele que vive na mentira e na enganação. O mentiroso, aquele que escolhe viver em falsidade, representa uma das maiores ameaças espirituais para o lar e para a fé de um cristão. Como diz a palavra de Deus em João 8, versículo 44. Vós sois do vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Estas palavras de Jesus nos mostram a seriedade da mentira e sua origem. O diabo, o pai da mentira. A mentira, então, é uma ferramenta poderosa e destrutiva, usada por Satanás para enfraquecer a fé, dividir famílias e corromper os relacionamentos. Quando falamos sobre o mentiroso, estamos lidando com algo muito mais profundo do que apenas palavras falsas. Estamos lidando com um espírito de engano que pode infiltrar-se silenciosamente nas nossas vidas, trazendo consigo desconfiança, dor e destruição. O mentiroso não traz a verdade de Cristo, mas distorce a realidade, criando uma atmosfera de incerteza e falsidade ao redor de todos que estão próximos. Assim, sua presença na vida de um cristão é mais do que uma simples mentira. Ela destrói a paz, quebra a confiança e enfraquece o relacionamento com Deus e com os outros. Jesus nos alertou sobre o perigo de viver em um mundo onde a mentira impera. O diabo, que é o pai da mentira, usa seus seguidores para semear discórdia e confusão. Em muitos momentos de nossas vidas, a mentira pode parecer mais fácil do que a verdade, mais conveniente, mais confortável. Mas a mentira, por mais que nos pareça atraente, sempre nos levará à ruína. A história de Ananias e Safira, encontrada em Atos 5, versículos 1 a 11, nos mostra como a mentira pode ser fatal. Ananias e Safira eram membros da primeira comunidade cristã em Jerusalém. Eles venderam uma propriedade e mentiram sobre o valor que receberam, guardando parte do dinheiro para si mesmos, mas dizendo que estavam entregando tudo para a obra de Deus. Eles mentiram ao Espírito Santo e essa mentira não passou despercebida. Como resultado, ambos foram mortos como consequência do seu engano.
Deus não tolera a mentira no coração de seus filhos, especialmente quando a mentira é usada para enganar a sua obra. A mentira, embora pareça inofensiva em certos momentos, tem o poder de destruir não apenas os que mentem, mas também os que estão ao redor deles. Os relacionamentos são quebrados, a confiança é perdida e a paz do lar se desfaz. Quando a mentira entra, ela traz consigo desconfiança. O lar, que deveria ser um lugar de segurança e amor, torna-se um campo minado, onde cada palavra e ação são questionadas. Em vez de experimentar a liberdade e a verdade que Cristo oferece, vivemos em uma prisão de desconfiança e medo. Você já se perguntou quem está entrando no seu lar? Curta este vídeo, comente "Quero paz" e fique até o final para uma revelação impactante. O impacto da mentira no cristão é ainda mais profundo, pois ela interfere diretamente na relação com Deus. Quando mentimos, estamos afastando-nos da verdade absoluta que é Cristo. A mentira é uma maneira de negar a realidade de Deus e sua vontade para nós. Isso pode prejudicar a nossa vida espiritual, tornando-nos incapazes de ouvir a voz do Espírito Santo e de viver uma vida cristã genuína. Como cristãos, devemos ser vigilantes e atentos a quem permitimos em nossas vidas. O mentiroso, muitas vezes, se disfarça de amigo, de companheiro ou de irmão na fé. Mas seu propósito é corromper e enganar. A presença de um mentiroso em nossa vida não é uma bênção, mas uma fonte de destruição. Devemos estar preparados para reconhecer os sinais do engano, sabendo que a mentira é um dos maiores instrumentos usados por Satanás para desviar os filhos de Deus do caminho da verdade. A aplicação prática desse ensinamento é crucial para a nossa vida cotidiana. Precisamos refletir constantemente sobre as mentiras que podem estar infiltradas em nosso próprio coração. Será que estamos sendo íntegros em nossos relacionamentos? Será que temos sido verdadeiros em nossas palavras e ações? Devemos questionar nossas motivações e os motivos de outros ao nosso redor, buscando a sabedoria de Deus para discernir entre a verdade e o engano. Nossa vida cristã deve ser marcada pela transparência e honestidade. O lar deve ser um refúgio seguro, onde a verdade é praticada com amor. Não podemos permitir que a mentira se infiltre nas nossas casas, nos nossos corações e em nossos relacionamentos. Devemos orar constantemente, pedindo a Deus sabedoria e discernimento para manter nossos lares protegidos do engano. Quando vivemos na verdade, somos livres. Somos libertos do jugo da desconfiança e da destruição. E mais, vivemos de forma que agrada a Deus, sendo luz no mundo e sal da terra. Em Efésios 4, versículo 25, Paulo nos exorta: "Por isso, deixando a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros." A verdade deve ser o fundamento de todos os nossos relacionamentos, especialmente no lar. A mentira, por mais atraente que seja, é sempre destrutiva. O cristão deve ser firme na verdade, proclamando-a com coragem e integridade, seja na sua casa, no trabalho ou na comunidade. Se você ama sua família e quer blindar seu lar, clique no like, comente amém e inscreva-se. Tem uma surpresa especial no final. Finalmente, como podemos proteger nossos lares da mentira? A resposta é simples, mas profunda. Devemos nos apegar à verdade que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Quando andamos na verdade de Cristo, não há espaço para a mentira. Quando buscamos a verdade em tudo o que fazemos, desde nossas palavras até nossas ações, nosso lar será um reflexo da paz e da harmonia que Cristo deseja para suas casas. Assim, ao identificar o mentiroso em nossa vida, devemos agir com sabedoria, sempre buscando a verdade
e, acima de tudo, vivendo para agradar a Deus. A mentira nunca traz a paz. Ela traz desconfiança, divisão e destruição. Mas a verdade de Cristo traz liberdade, unidade e vida abundante. Que possamos a cada dia escolher viver na verdade em Cristo e que nossa casa seja um lugar onde a honestidade e a integridade reinem. Segundo tipo, o contador de segredos. O segundo tipo é o contador de segredos, a pessoa que espalha intrigas e divisão, a fofoca, o murmurador, o contador de segredos. Essa pessoa é como uma sombra que passa de um lado para o outro, espalhando palavras que dividem, que ferem, que destroem. Provérbios 6, versículos 16 a 19, descreve essas pessoas de maneira clara e direta. 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abomináveis para ele: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Antes de tudo, quer mudar a história da sua casa? Deixe um nos comentários, inscreva-se e veja até o fim para algo que vai te chocar. O Senhor odeia aqueles que semeiam discórdia, que espalham intrigas, que atacam a unidade do corpo de Cristo. Essas palavras são duras, mas é precisamente isso que a fofoca faz. Ela destrói a unidade, rompe a confiança e enfraquece os alicerces de nossas relações. A fofoca não é uma simples falha de comunicação, ela é uma ação destrutiva que visa dividir e enfraquecer. Quando espalhamos intrigas, seja de forma direta ou indireta, permitimos que o mal entre nos nossos lares, nossas igrejas, nossas amizades. O efeito é sempre devastador. A fofoca, assim como qualquer outro pecado, se propaga rapidamente. A palavra falada, uma simples conversa, pode se transformar em algo tão venenoso quanto uma serpente, deixando para trás um rastro de destruição. Como cristãos, devemos ser extremamente vigilantes com o que falamos e como nos relacionamos com os outros. A língua tem o poder de abençoar, mas também de amaldiçoar. A fofoca, então, não é apenas algo que machuca quem é alvo dela, mas também aqueles que a praticam, pois afasta a graça e a paz de Deus. Na história de Miriam e Arão, em Números 12, versículos 1 a 15, vemos um exemplo claro do que acontece quando o pecado da fofoca se instala. Miriam e Arão, que eram líderes entre o povo de Israel, começaram a criticar Moisés. O motivo foi aparentemente simples: inveja e insatisfação. Eles se queixaram de que Moisés tinha se colocado acima deles, questionando sua autoridade. E o que começou como uma simples crítica, uma conversa entre irmãos, se transformou em uma fofoca destrutiva que provocou a ira de Deus. O resultado foi claro. Miriam foi punida com lepra, e o povo de Israel teve que lidar com as consequências dessa divisão. Deus, que é zeloso pela unidade do seu povo, não tolera a fofoca. Ele corrige aqueles que se levantam para dividir o seu corpo. A aplicação prática dessa história para nós é profunda. Somos chamados a viver em unidade e amor uns com os outros, especialmente no corpo de Cristo, que é a Igreja. Quando alguém começa a espalhar fofocas, críticas e divisões, não está apenas prejudicando os outros, mas está rompendo a harmonia que Deus deseja para o seu povo. O pecado da fofoca enfraquece a Igreja, divide as famílias e destrói a paz que Cristo veio estabelecer. Jesus mesmo orou em João 17, versículo 21, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade entre os irmãos é um reflexo da relação de Cristo com o Pai e é algo que deve ser guardado com zelo e amor. Em nossas vidas, devemos ter um cuidado redobrado com as palavras que falamos. Muitas vezes,
sem perceber, nos deixamos levar por conversas que envolvem críticas ou fofocas. Um comentário, uma piada, uma história mal contada, e logo estamos espalhando algo que não deveríamos. E isso não é algo que afeta apenas as pessoas que são alvo da fofoca, mas todos ao redor. As palavras têm poder, e aquele que espalha discórdia está comprometendo a paz de todos ao seu redor. Precisamos ser mais cuidadosos com o que falamos, especialmente quando se trata de outros irmãos na fé. Se algo não é construtivo, se não contribui para a edificação, então deve ser guardado no coração e não sair pela boca. É necessário também refletir sobre o impacto que as fofocas podem ter em nossas famílias. Muitas vezes, dentro do próprio lar, começamos a permitir que críticas e divisões minem a unidade. Pode ser algo simples, como um comentário sobre o cônjuge, um filho ou até mesmo outro membro da família. Mas com o tempo, essas palavras se acumulam e criam uma atmosfera de desconfiança e desunião. O espírito de divisão enfraquece a força da família e da igreja. Precisamos nos lembrar de que nosso lar deve ser um refúgio de amor e unidade, onde a paz de Cristo reina em nossos corações. E como podemos resistir a esse espírito de divisão? Primeiramente, devemos entender que a fofoca não é algo que agradará a Deus. Ela não só prejudica a obra de Deus em nossas vidas, mas também fere profundamente os corações daqueles que são afetados por ela. Precisamos estar dispostos a confessar qualquer envolvimento que tenhamos com esse pecado e pedir a Deus que nos purifique. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos dá para manter a paz e a unidade. Devemos orar uns pelos outros, interceder por nossas famílias e pela igreja e pedir a Deus que nos dê sabedoria para falar palavras que edifiquem, que curem, que tragam paz. Precisamos também lembrar que somos responsáveis pela edificação uns dos outros. Em Efésios 4, versículo 29, Paulo nos exorta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Somos chamados a edificar, não a destruir. Nossas palavras devem ser instrumentos de cura, não de divisão. Quando falamos, precisamos ter em mente que estamos representando Cristo em nosso comportamento, e isso inclui a maneira como nos comunicamos. Sua casa é um tesouro? Então curta, comente proteção e inscreva-se no canal. Não saia antes do final, tem uma mensagem poderosa te esperando. Em resumo, o espírito de divisão, a fofoca, o contar segredos, a intriga, tudo isso é um ataque direto à unidade do corpo de Cristo e à paz em nossos lares. O pecado da fofoca não é algo pequeno, mas é uma força poderosa que pode destruir a confiança e enfraquecer as relações. Por isso, devemos ser vigilantes com o que falamos e como falamos, que possamos ser instrumentos de paz, palavras de edificação, que busquem sempre a unidade e o amor entre os irmãos. Devemos ser como Paulo, que exortava a igreja a viver em paz, a buscar a unidade e a edificação mútua. Em Efésios 4, versículo 3, ele diz: esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que possamos viver de maneira que traga honra a Deus e edifique uns aos outros, e que nossas palavras sejam sempre usadas para edificar, não para dividir. Terceiro tipo, o maldizente. O terceiro tipo é o maldizente, a pessoa que destrói com suas palavras. Em Tiago 3, versículo 6, somos advertidos sobre o poder destrutivo da língua. A língua também é fogo. Sendo um mundo de iniquidade, a língua está colocada entre os nossos membros e contamina todo o corpo e incendeia o curso da natureza, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Essas palavras de Tiago
são profundas e diretas. A língua, que pode ser um instrumento de bênção, também tem o poder de causar um incêndio espiritual que espalha destruição. Quando usamos nossa boca para maldizer, não apenas atacamos os outros, mas nos alinhamos com os princípios do mal, causando divisão, destruição e dor. As palavras que saem de nossa boca são poderosas. Elas podem edificar ou destruir, curar ou ferir. Ao maldizer alguém, estamos nos tornando instrumentos do mal, permitindo que o diabo use nossas palavras para espalhar discórdia e destruição. O maldizente, portanto, não é apenas alguém que fala de maneira rude ou impensada. Ele é alguém que usa sua língua de forma intencional para prejudicar, ferir e dividir. Ao fazer isso, ele se coloca contra o propósito de Deus para o seu povo, que é viver em unidade, amor e paz. A maldição de Noé sobre Canaã, registrada em Gênesis 9, versículos 20 a 27, serve como um exemplo claro do poder destrutivo das palavras. Após Noé ter bebido demais e se embriagado, ele se encontrou nu em sua tenda. Seu filho Cão viu sua nudez. Em vez de cobri-lo, foi contar aos seus irmãos. Sem entender a gravidade do que estava fazendo, Cão expôs a vergonha de seu pai. Noé, ao acordar, soube o que aconteceu e, como consequência, amaldiçoou o filho de Cão, Canaã, dizendo que ele seria servo de seus irmãos. A maldição que Noé pronunciou teve consequências duradouras sobre a linhagem de Canaã, e sua fala impensada gerou divisão e conflito. A história de Noé nos ensina uma lição importante. As palavras têm poder, e suas consequências podem durar por gerações. A maldição pronunciada por Noé não apenas afetou Cão, mas toda a sua descendência. O maldizente, ao lançar palavras de destruição, pode semear divisões que afetarão famílias, amizades e até comunidades inteiras. O poder das palavras é tal que, uma vez ditas, elas não podem ser desditas. Elas têm o poder de machucar, dividir e até arruinar vidas. Em nossas casas, devemos estar especialmente atentos às palavras que falamos. O lar é o lugar onde as palavras mais afetuosas devem ser ditas, mas também onde as palavras mais cruéis podem causar um dano profundo. Como cristãos, somos chamados a edificar, não a destruir. Nossa língua deve ser usada para edificar nossos filhos, cônjuges, pais e todos os membros de nossa família. Quando maldizemos, seja por raiva, frustração ou qualquer outro motivo, estamos permitindo que o mal tome conta de nossos corações e de nossas casas. Em Efésios 4, versículo 29, Paulo nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Devemos ser conscientes de que nossas palavras têm poder não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre os outros. Elas podem causar feridas profundas que talvez nunca sejam completamente curadas. Ao falarmos de maneira maldizente, estamos enviando uma mensagem ao nosso coração e aos corações daqueles ao nosso redor de que o amor e a graça não têm lugar em nossas vidas. A boca do cristão deve ser usada para abençoar, para fortalecer e para trazer vida. O maldizente, portanto, não é apenas alguém que emite palavras cruéis, mas alguém que trabalha contra a unidade e a paz de Cristo. Ele pode destruir relacionamentos e afetar a unidade da igreja, da família e da comunidade. Em Mateus 12, versículo 36, Jesus disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Somos responsáveis pelas palavras que falamos, e isso nos chama a refletir com mais profundidade sobre o impacto que nossas palavras podem ter sobre os outros. É fundamental que, ao nos depararmos com alguém que maldiz ou usa palavras de destruição,
Não nos tornemos cúmplices desse pecado. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo que nos guia à verdade e à paz. Quando alguém em nossa presença começa a falar de maneira maldizente, devemos ter a coragem e a sabedoria para intervir, trazer à tona a verdade e oferecer uma palavra de restauração, não de condenação. A Bíblia nos chama a sermos pacificadores. Em Mateus 5, versículo 9, lemos: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que, em vez de espalharem divisão, buscam a unidade. No contexto de nossas vidas pessoais, o impacto do maldizente pode ser devastador. Podemos ter em nossa vida pessoas que, por meio de suas palavras, semeiam discórdia e desconfiança. Em vez de mantermos esses relacionamentos, precisamos aprender a discernir o que é saudável para nossa vida espiritual e emocional. A Bíblia nos ensina que devemos afastar-nos do maldizente, porque ele não traz a paz de Cristo, mas apenas perturbação. Em Provérbios 22, versículo 10, lemos: Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, cessará o litígio e as injúrias. O maldizente é uma fonte constante de problemas e dificuldades, e precisamos aprender a afastar-nos dele para preservar a paz em nossos corações e lares. Por fim, como cristãos, somos chamados a falar palavras de bênção, palavras de vida. A sabedoria de Cristo nos ensina que devemos usar nossa língua para edificar, não para destruir. Devemos ser portadores da paz, da verdade e do amor de Deus. Quando nossa boca fala palavras que exaltam a Deus e edificam nossos irmãos, estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus e refletindo seu caráter. O cristão que maldiz, que espalha a destruição, não está alinhado com o Espírito de Cristo. Ele está permitindo que a natureza pecaminosa tome o controle de sua vida, ao invés de ser guiado pela graça e pelo amor de Deus. Que nossas palavras, então, sejam sempre usadas para glorificar a Deus, para edificar os outros e para trazer vida onde antes havia morte. Que possamos ser conhecidos não por aquilo que destruímos com nossas palavras, mas por aquilo que edificamos com elas. A nossa língua deve ser um instrumento de paz e edificação, não de maldição e destruição. Que possamos ser sábios ao falar, para que a harmonia e a paz de Cristo reinem em nossas vidas e lares. Quarto tipo, o orgulhoso. O quarto tipo é o orgulhoso, o que vive no egoísmo e na autossuficiência. A soberba e o orgulho são dois dos maiores inimigos da nossa paz e da nossa unidade com Deus e com os outros. Em Provérbios 16, versículo 18, a Bíblia nos alerta de forma clara: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Este versículo nos ensina uma verdade inegável. O orgulho sempre leva à queda. Ele é a raiz de muitos pecados e destruição, não apenas nas nossas vidas pessoais, mas também nos relacionamentos, na família e na comunidade de fé. O orgulho cega o coração humano, fazendo com que a pessoa se sinta independente de Deus, acreditando que pode caminhar por conta própria, sem reconhecer a necessidade constante da graça divina. Quando uma pessoa vive em orgulho, ela constrói uma barreira invisível entre si e Deus. Uma parede de altivez que impede o fluir da graça. O orgulho nos faz olhar para dentro de nós mesmos e nos convencermos de que somos autossuficientes, de que podemos alcançar os nossos objetivos sem a ajuda divina. Esse tipo de espírito, na verdade, é uma grande armadilha, porque nos afasta da verdadeira fonte de vida e nos conduz a uma jornada de destruição. O orgulho nos faz acreditar que somos mais do que realmente somos e nos afasta da humildade que Cristo nos ensina a ter. A história de Satanás, como registrada em Isaías 14, versículos 12 a 15, ilustra de forma dramática
como o orgulho pode levar à queda mais profunda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que derrubavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o inferno, para o mais profundo do abismo. Satanás, um ser criado por Deus, com grande poder e autoridade, decidiu em seu coração que queria ser igual a Deus. Ele não estava satisfeito com a posição que Deus lhe deu. Ele queria mais, queria se elevar acima de tudo e de todos. O orgulho que se alojou em seu coração levou à sua rebelião contra Deus, e essa rebelião resultou em sua queda do céu. Sua queda é o exemplo definitivo de como o orgulho precede a ruína. O pecado do orgulho não é algo que afeta apenas seres espirituais como Satanás, mas também pode se infiltrar nas nossas vidas diárias. Muitas vezes, o orgulho se manifesta em atitudes pequenas, mas que têm grandes consequências. Quando alguém se recusa a pedir ajuda, quando não reconhece suas falhas, quando se exalta acima dos outros, está permitindo que o orgulho tome conta do seu coração. Este é um pecado que destrói a unidade, porque aquele que é orgulhoso coloca-se acima dos outros, criando uma distância emocional e espiritual entre si e as pessoas ao seu redor. Na vida familiar, o orgulho pode ser um dos maiores obstáculos para a harmonia. Um marido ou uma esposa que se recusa a pedir desculpas, que não reconhece os próprios erros ou que sempre quer ter razão, coloca em risco o relacionamento. O orgulho cria um ambiente de competição, onde ninguém está disposto a ceder, a perdoar ou a reconhecer a necessidade do outro. O orgulho destrói a comunicação, porque quem é orgulhoso não quer ouvir, ele só quer ser ouvido. Em vez de promover o entendimento e a reconciliação, o orgulho cria barreiras onde o amor e a paz deveriam estar. Na igreja, o orgulho tem o mesmo efeito. Quando alguém se sente superior aos outros, seja por causa de sua posição, sua riqueza ou seu conhecimento, ele fragmenta a unidade do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 12, versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. No corpo de Cristo, cada membro tem um papel único e importante, e o orgulho de qualquer um pode prejudicar a harmonia e o trabalho conjunto. O orgulhoso não reconhece a necessidade dos outros, e isso enfraquece o corpo de Cristo. A aplicação prática desse ensino para nossas vidas diárias é clara. Devemos estar sempre atentos para que o orgulho não se infiltre em nossos corações. Em nossa vida espiritual, devemos reconhecer constantemente que sem Cristo nada somos. Jesus nos ensinou que os humildes serão exaltados e que aquele que quiser ser o maior deve ser o servo de todos. Mateus 23, versículo 11. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. A humildade não é apenas uma virtude, mas uma necessidade para aqueles que desejam seguir a Cristo de forma autêntica. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Ele, o maior de todos, se fez humilde para ensinar-nos o caminho da verdadeira grandeza. Em nossas casas, devemos cultivar um espírito de humildade. O orgulho tem o poder de destruir relacionamentos, mas a humildade tem o poder de restaurá-los. Um casamento marcado pela humildade, onde ambos os cônjuges reconhecem suas falhas e se esforçam para servir um ao outro, será um casamento forte e cheio de paz. Pais e filhos devem viver em um ambiente de humildade, onde o amor é o alicerce e o orgulho
não tem espaço para crescer? Em relação à Igreja, devemos estar conscientes de que a verdadeira grandeza no reino de Deus não se mede por poder, posição ou riqueza, mas pela disposição de servir e amar os outros. O orgulho coloca uma pessoa acima das outras, mas a humildade coloca todos no mesmo nível, reconhecendo que todos são igualmente preciosos aos olhos de Deus. Se quisermos que nossa igreja seja uma comunidade de paz e unidade, devemos combater o orgulho com a humildade de Cristo, servindo uns aos outros com amor. Para combater o orgulho em nossas vidas, precisamos, acima de tudo, pedir a Deus que nos revele qualquer área onde o orgulho tenha tomado conta de nós. Devemos orar pedindo a Deus para nos dar um espírito de humildade e devemos ser dispostos a deixar de lado a nossa autossuficiência e nos rendermos à sua vontade. O orgulho nos impede de ver as coisas como elas realmente são, nos cegando para nossa própria necessidade de Deus. Ao nos aproximarmos de Deus com humildade, reconhecendo nossa dependência dele, somos libertos do orgulho e recebemos a graça que nos permite viver em verdadeira paz e unidade com os outros. O orgulho precede a ruína, como a Bíblia nos ensina. Quando nos afastamos de Deus e nos tornamos autossuficientes, a queda é inevitável. Mas quando vivemos em humildade, reconhecendo que sem Cristo não somos nada, somos exaltados por Ele e recebemos a vida abundante que Ele prometeu. Que possamos, a cada dia, escolher a humildade e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo para que nossos lares, nossas igrejas e nossas vidas reflitam a verdadeira grandeza que vem de servir aos outros em amor. Quinto tipo, o perverso. O quinto tipo é o perverso, o que tem um coração maligno e corrupto. Em Mateus 15, versículo 19, Jesus nos ensina uma verdade poderosa e perturbadora. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas palavras nos revelam a origem de todo o mal no mundo. O que está em nosso coração se reflete em nossas ações, pensamentos e palavras. O perverso, portanto, é aquele cujo coração está completamente corrompido, cujas intenções, atitudes e ações são guiadas pela maldade, pela manipulação e pela destruição. Quando falamos do perverso, não estamos tratando de uma pessoa comum que comete erros ocasionais. Estamos nos referindo a alguém que, com uma consistência cruel, age de forma maligna e intencional. O perverso busca não apenas o seu próprio benefício, mas também prejudicar aqueles ao seu redor. Sua presença não só corrompe as pessoas com quem interage, mas também gera um ambiente de destruição e caos. A perversidade não é apenas uma ação isolada, mas uma condição do coração, um estado contínuo de maldade que leva à destruição de tudo o que é bom e justo. O coração perverso é caracterizado pela falta de arrependimento e pela ausência de compaixão. Ele busca o mal não apenas de forma passiva, mas ativamente, com intenção e desejo de prejudicar. O perverso não se contenta em fazer o mal, mas se regozija com o sofrimento e a dor dos outros. O mal em sua vida não é um erro cometido por ignorância ou fraqueza, mas uma escolha deliberada e consciente. Jesus nos alerta para o fato de que o mal vem de dentro do coração do ser humano. Quando o coração está corrompido, não há limites para o mal que pode ser gerado. A história de Acabe e Jezabel, registrada em 1 Reis 21, nos dá um exemplo claro da perversidade em ação. Acabe, o rei de Israel, foi corrompido pela sua esposa Jezabel, que possuía um espírito de manipulação e engano. Quando Acabe desejou a vinha de Nabote, um homem justo que se recusou a vender a terra, Jezabel arquitetou uma trama para matar Nabote e tomar sua terra. Ela falsificou documentos,
manipulou as autoridades e, com malícia, usou a lei para condenar um homem inocente à morte. Acabe então tomou posse da vinha de Nabote, mas o que parecia uma vitória rápida e fácil trouxe destruição para Acabe e sua casa. O ato de Jezabel e Acabe resultou em um castigo divino: a destruição da casa de Acabe, a morte de seus filhos e a aniquilação da sua linhagem. 1 Reis 21, versículos 17 a 24. Essa história é um retrato claro de como a perversidade pode destruir até mesmo uma nação. A maldade de Acabe e Jezabel não afetou apenas a vida de Nabote, mas trouxe consequências para toda a sua casa e para o reino de Israel. A perversidade dos dois reis não apenas corrompeu a justiça, mas levou à queda do reino. O perverso não vê limites para suas ações e seu coração se enche de um mal que transborda, afetando tudo e todos ao seu redor. Em nossas próprias vidas, devemos estar atentos às influências perversas que podem surgir e tentar corromper o que é bom e justo. O coração perverso não apenas afeta aqueles ao seu redor, mas também leva à destruição do próprio indivíduo. Quando alguém se entrega ao pecado e à maldade de forma contínua, essa pessoa se afasta da graça de Deus e perde sua capacidade de discernir o bem do mal. A perversidade, então, não é apenas uma questão de ações externas, mas uma condição do coração que precisa ser purificada. No contexto familiar, a presença do perverso pode ser devastadora. Um coração perverso em um membro da família tem o poder de corromper a paz e a harmonia do lar. Se um cônjuge ou filho permite que o mal tome conta de seu coração, isso pode espalhar discórdia, raiva e destruição dentro da família. O perverso no lar pode criar um ambiente de desconfiança e manipulação, onde o amor e a confiança são substituídos pelo medo e pela mentira. É essencial que em nossos lares estejamos vigilantes para não permitir que a perversidade entre em nossos corações ou em nossos relacionamentos. Além disso, devemos ter em mente que o perverso não apenas corrompe os outros, mas também se afasta da presença de Deus. A Bíblia diz em Salmo 1, versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O perverso escolhe se afastar da verdade, da justiça e da pureza de coração. Sua vida se torna marcada pela busca incessante por seu próprio prazer, muitas vezes à custa dos outros. O orgulho e a manipulação tomam conta de suas ações, e a verdadeira paz e a verdadeira felicidade são substituídas pela insatisfação e pela busca de poder a qualquer custo. Como cristãos, precisamos proteger nossos corações e nossos lares das influências malignas que buscam corromper a nossa fé e os nossos relacionamentos. O perverso pode se disfarçar de muitas maneiras e se apresentar como alguém agradável, ou mesmo como alguém em busca de ajuda, mas seus frutos são sempre destrutivos. A Bíblia nos exorta em Efésios 5, versículo 11: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando identificamos a perversidade em alguém, devemos tomar cuidado para não permitir que isso entre em nosso coração ou em nosso lar. Deus nos chamou para viver em santidade e pureza. E isso significa proteger o nosso coração e nossas relações de qualquer influência que possa corromper a nossa caminhada com Ele. Em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, somos chamados a ser santos em toda a nossa maneira de viver. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é a antítese da perversidade, e devemos buscar viver de acordo com a vontade de Deus,
rejeitando tudo o que possa nos afastar da sua presença. O pecado da perversidade é um pecado sério e deve ser tratado com sabedoria e discernimento. Devemos ser vigilantes e não permitir que as sementes de maldade se enraizem em nossas vidas. Quando nos deparamos com a perversidade, devemos buscar a ajuda de Deus para manter nosso coração puro e nossa mente focada no que é bom, justo e verdadeiro. A oração, a leitura da palavra e a busca por viver em santidade são fundamentais para que possamos resistir às influências malignas em nossas famílias. Precisamos ser exemplos de pureza e santidade, liderando com integridade e amor. Ao fazer isso, estaremos criando um ambiente onde a presença de Deus pode habitar e a perversidade não encontrará espaço para se infiltrar. Que possamos, então, ser aqueles que vivem de acordo com os princípios do reino de Deus, rejeitando a perversidade e buscando em todo o tempo refletir a luz de Cristo em nossas vidas, protegendo nosso lar. Ao longo da nossa caminhada de fé, é essencial que compreendamos a natureza espiritual da nossa vida. O que fazemos, o que permitimos em nosso coração e nas nossas casas, tem uma influência direta sobre a nossa vida espiritual. A Bíblia nos adverte em Efésios 4, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Esse versículo é um chamado de alerta. Ele nos lembra que existem portas que, se abertas, permitem que o inimigo entre e cause destruição. Muitas vezes, não percebemos essas portas. Elas são pequenas, sutis e se abrem sem que nos demos conta, mas o perigo que elas representam é real. Cada pensamento de desânimo, cada palavra de amargura e cada ação imprudente pode ser a chave que o inimigo usa para se infiltrar na nossa vida. É triste, mas verdade, que muitas vezes, em nome da liberdade ou da aceitação, permitimos que práticas e atitudes que são contrárias à palavra de Deus entrem nas nossas casas. Isso pode ser através de filmes, músicas, livros ou até da influência de pessoas que não compartilham da nossa fé e que nos afastam do caminho de Deus. Quando essas coisas entram sem filtro, elas abrem portas espirituais, oferecendo ao inimigo uma oportunidade para agir em nossas vidas. Imagine um castelo, uma fortaleza impenetrável. Mas, e se por acaso uma das portas ou janelas for deixada aberta, o inimigo pode entrar, destruir e desestruturar tudo o que é valioso. Assim, acontece no mundo espiritual. Quando deixamos essas brechas abertas, o mal começa a se infiltrar silenciosamente, minando nossa paz, nossa fé e até mesmo a nossa saúde espiritual. Muitas vezes, as aberturas espirituais não acontecem por ações grandes e visíveis. Elas podem ser pequenas falhas que, quando não cuidadas, se tornam grandes problemas. Por exemplo, quando permitimos que o espírito de amargura entre em nossa casa por meio de palavras não perdoadas ou ressentimentos, estamos abrindo uma porta para a discórdia e para o sofrimento. Em Colossenses 3, versículo 13, a Bíblia nos exorta: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. A falta de perdão é uma brecha espiritual. O espírito de desânimo e de mágoa pode se tornar uma abertura para a destruição, que, se não for fechada, pode minar a alegria do Senhor em nossa vida. Outro exemplo muito claro de como uma abertura espiritual pode trazer ruína está na história de Judas. Em Mateus 26, versículos 14 a 16, lemos sobre como Judas, ao se aliar aos inimigos de Jesus, abriu uma porta de traição que não só destruiu sua própria vida, mas afetou todos ao seu redor. O que parecia ser uma simples escolha de ganhar dinheiro se transformou em uma decisão que trouxe morte e destruição. Judas
não apenas traiu Jesus, mas ao fazer isso, ele se entregou a um espírito de ganância, de corrupção e de desesperança. E isso se refletiu nas suas ações, nas suas palavras e na sua morte trágica. Judas, ao fazer essa aliança com o mal, não percebeu que estava abrindo uma porta para que o próprio inimigo entrasse em sua vida. Sua traição foi uma brecha espiritual, uma abertura para a destruição. Ele permitiu que seu coração se enchesse de inveja e ambição. E a partir daí, o mal tomou conta de suas escolhas. No fim, ele se encontrou na solidão, no arrependimento amargo e, tragicamente, na morte. Esse exemplo serve como um alerta para todos nós. O que Judas fez não foi apenas um erro individual. Ele permitiu que o espírito do mal, da traição e do orgulho tomassem seu coração e o afastaram completamente de Jesus. O impacto de sua decisão não se limitou a ele, mas afetou todos ao seu redor, especialmente os discípulos e até mesmo a história da salvação. É importante que entendamos que, quando alguém permite que o espírito de desobediência entre, isso não afeta apenas essa pessoa, mas pode ter repercussões espirituais em toda a casa, em toda a comunidade e até nas gerações seguintes. O pecado e as aberturas espirituais não afetam só a nós mesmos, mas também a nossa família, os nossos filhos e aqueles que nos cercam. A Bíblia é clara quando fala sobre como a iniquidade de uma pessoa pode afetar a descendência. Êxodo 34, versículo 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que não terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Quando permitimos a presença do mal em nossa casa, estamos não só nos prejudicando, mas também colocando em risco aqueles que amamos. E o que podemos fazer para proteger nosso lar? Como podemos garantir que nossa casa seja um santuário protegido das influências malignas? Em primeiro lugar, devemos estar conscientes da nossa responsabilidade espiritual. Nossa casa é um reflexo do que estamos permitindo no nosso coração. Se desejamos uma casa cheia de paz e harmonia, temos de garantir que as portas espirituais estejam fechadas para tudo o que não é de Deus. Em Efésios 6, versículos 10 a 13, Paulo nos lembra da armadura de Deus que devemos vestir para nos proteger contra as investidas do inimigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A oração constante, a leitura da palavra e a vigilância espiritual são os meios pelos quais podemos manter nossa casa protegida e livre de toda influência demoníaca. Quando nos consagramos ao Senhor e buscamos sua presença, Ele nos dá o discernimento necessário para identificar as aberturas espirituais e fechá-las em nome de Jesus. Outra maneira de manter a proteção espiritual em nossa casa é a prática contínua do perdão. O perdão não é apenas uma questão de liberar os outros, mas de manter nosso coração puro diante de Deus. Quando perdoamos, evitamos que o espírito de amargura, o desânimo e a ira tomem conta de nossa vida. Em vez de abrir portas para o mal, abrimos portas para a paz de Cristo que reina em nossos corações. Por fim, é vital que nossa casa seja um lugar de louvor, adoração
e oração. Quando Deus está no centro de nossa vida, Ele nos dá o poder para resistir ao inimigo. A adoração diária e a oração constante são nossas armas mais poderosas contra as forças espirituais que tentam invadir nossa vida e nossa casa. Em Mateus 18, versículo 20, Jesus diz: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles." A presença de Deus em nossa casa impede que qualquer influência do mal tome espaço e fortalece nossa família para viver de acordo com a vontade dele. Agora, mais do que nunca, precisamos estar vigilantes e proteger nossas casas das aberturas espirituais. Não podemos dar lugar ao inimigo. Que, em nome de Jesus, possamos selar todas as portas e janelas do nosso lar, permitindo apenas a presença de Deus, que traz paz, harmonia e bênçãos eternas. Conclusão: blindando nosso lar. Chegamos ao ponto mais crucial desta pregação: como blindar nosso lar contra as influências destrutivas e garantir que nossa casa seja um lugar onde a paz de Deus reina soberana. A proteção espiritual do nosso lar não ocorre por acaso. Ela exige ação intencional, vigilância e, principalmente, a presença de Deus como o alicerce e o fundamento de nossa vida. No Salmo 127, versículo 1, encontramos uma poderosa verdade: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Este versículo é claro. Não importa o quanto tentemos proteger nossa casa com nossos próprios esforços, se Deus não for o fundamento, todo o trabalho será em vão. A verdadeira segurança, a verdadeira proteção, começa com Deus, sendo o Senhor absoluto do nosso lar. O que Deus constrói, ninguém destrói. Sua presença é a nossa verdadeira fortaleza. E quando Ele é o edificador da nossa casa, nenhuma força do mal tem poder sobre nós. A primeira forma de proteger nosso lar é estabelecer Deus como o alicerce de tudo. Quando colocamos Deus no centro de nossa vida e de nossa casa, todas as influências negativas começam a ser afastadas. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas significa que Deus estará conosco, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos. Não podemos deixar que a distração, a indiferença ou o secularismo invadam nossa casa. O compromisso diário com Deus deve ser firme. A oração constante deve ser a base da nossa rotina e a leitura da palavra de Deus deve estar no coração de nossa família. O apóstolo Paulo nos orienta em Efésios 6, versículos 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cada dia é uma batalha espiritual, e a oração é a nossa primeira linha de defesa. Quando oramos juntos em família, oramos por sabedoria, discernimento e pela proteção divina. Estamos construindo uma muralha espiritual ao redor da nossa casa. É através da oração que convidamos o Espírito Santo a habitar entre nós, a nos guiar e a nos proteger das investidas do inimigo. Mas a oração não é a única ferramenta. A sabedoria e o discernimento espiritual são vitais para que possamos identificar as influências negativas que podem entrar em nosso lar. Às vezes, as ameaças não são visíveis, mas o Espírito Santo nos dá discernimento para perceber quando algo não está certo. Pode ser uma atitude, um comportamento ou uma pessoa que traz consigo um espírito de divisão, discórdia ou desânimo. O discernimento espiritual nos ajuda a perceber essas ameaças antes que elas tenham oportunidade de se estabelecer. Isso envolve, muitas vezes, uma vigilância constante, uma disposição para ouvir a voz de Deus e para agir com sabedoria diante das situações que se apresentam. O livro de Provérbios
está cheio de sabedoria sobre como devemos proteger nossa casa e nossa vida. Em Provérbios 2, versículos 6 e 7, lemos: Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os justos. É escudo para os que andam retamente. Quando buscamos sabedoria de Deus, Ele nos guia em nossas decisões, nos ajuda a fazer escolhas que honram a sua vontade e nos protege das armadilhas do inimigo. O Senhor será o nosso escudo, nos protegendo de todo mal. E ao fazer isso, nossa casa se torna um refúgio, um lugar seguro onde a presença de Deus se manifesta. Precisamos também de discernimento para saber com quem nos associamos e o que permitimos entrar em nossa casa. Como vimos nas partes anteriores, pessoas com espíritos críticos, negativos ou com más intenções podem criar brechas que permitem que o inimigo atue. A Bíblia nos alerta sobre as más companhias em 1 Coríntios 15, versículo 33, Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é vital. Precisamos ser seletivos com as influências que permitimos dentro do nosso lar. Isso inclui não só os amigos e conhecidos, mas também as coisas que consumimos. Os filmes, as músicas, as conversas, tudo aquilo que pode afetar nosso ambiente espiritual. Precisamos, com discernimento, permitir somente aquelas influências que nos aproximam de Deus e nos edificam. Por fim, a presença constante de Deus, através do Espírito Santo, é a nossa maior proteção. O Espírito Santo não é apenas uma força, ele é uma pessoa, e ele habita em nós. Quando a presença de Deus está em nossa casa, ele nos dá o poder de resistir ao mal e a sabedoria para lidar com os desafios que surgem. Ele nos guia em cada decisão, nos orienta em cada momento de dúvida e nos fortalece quando estamos fracos. Não há segurança maior do que saber que Deus está conosco, que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Encerrando esta reflexão, quero chamar a sua atenção para a importância de renovar seu compromisso com Deus, colocando-o como guardião de sua casa. Ao colocarmos o Senhor como o centro de nossa vida, garantimos que nossa casa será um lugar de paz, alegria e bênçãos. Não há maior proteção do que a que vem de Deus. Não importa o que o mundo diga ou o que as circunstâncias possam parecer, quando Deus é o fundamento da nossa casa, temos a certeza de que Ele nos protegerá de todas as influências destrutivas. Queridos irmãos e irmãs, ao refletir sobre a mensagem poderosa dos 5 tipos de pessoas que não devem entrar na sua casa, sinto meu coração profundamente tocado pela verdade espiritual que ela carrega. Este ensinamento, inspirado na sabedoria bíblica, nos convida a olhar com atenção para o que permitimos entrar em nossos lares, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. No Brasil, onde o lar é o coração da família, um espaço sagrado onde cultivamos amor, fé e união, essa mensagem ressoa de forma especial. Cada um dos 5 tipos de pessoas apresentados, o mentiroso, o contador de segredos, o maldizente, o orgulhoso e o perverso, nos alerta sobre os perigos que podem minar a paz que tanto valorizamos. Como brasileiros, que carregamos a hospitalidade no DNA, muitas vezes abrimos nossas portas sem discernir as intenções de quem entra. Mas como Provérbios 4:23 nos ensina, precisamos guardar nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. A primeira lição que retiro é a importância da verdade. O mentiroso, com suas palavras falsas, pode destruir a confiança que sustenta nossas famílias. No contexto brasileiro, onde a sinceridade é valorizada nas relações próximas, permitir que a mentira entre em casa é como abrir a porta para a desconfiança. Aprendi que devo ser vigilante, não apenas com os outros,
mas comigo mesmo, garantindo que minhas palavras e ações reflitam a verdade de Cristo. Na prática, isso significa ser honesto nos relacionamentos, confessar erros com humildade e buscar a sabedoria de Deus para discernir intenções. Em um país onde a fé cristã é tão presente, viver a verdade é um testemunho vivo de nossa caminhada com Deus. O segundo tipo, o contador de segredos, me fez refletir sobre o poder das palavras. No Brasil, onde as conversas animadas e as reuniões familiares são tão comuns, é fácil cair na armadilha da fofoca. A Bíblia, em Provérbios 6, 16 a 19, nos alerta que Deus abomina quem semeia discórdia. Isso me ensina a controlar minha língua e a evitar conversas que não edificam. Na prática, aplico isso ao escolher palavras que promovam a paz, especialmente no lar. Se ouço uma crítica ou comentário destrutivo, devo interromper com amor e redirecionar a conversa para algo que una, não que divida. Em nossas comunidades, onde a coletividade é tão valorizada, ser um pacificador é uma forma de honrar a Deus. O maldizente, terceiro tipo, me confrontou com a responsabilidade de usar minha língua para abençoar, não para amaldiçoar. Em Tiago 3,6, vemos que a língua pode ser um fogo destruidor. No Brasil, onde a oralidade é vibrante e as palavras têm peso, aprendi que devo ser intencional ao falar. Na prática, isso significa evitar palavras de raiva ou crítica, especialmente em casa, onde elas podem ferir profundamente. Em vez disso, escolho palavras que encorajam e edificam, como um elogio a um familiar ou uma oração em conjunto. Isso fortalece o lar como um refúgio de amor, algo tão caro à cultura brasileira. O orgulhoso, quarto tipo, me lembrou da necessidade de humildade. Provérbios 16, 18. Nos adverte que a soberba precede a ruína. No Brasil, onde valorizamos a simplicidade e a comunhão, o orgulho pode criar barreiras invisíveis. Aprendi que devo reconhecer minha dependência de Deus e dos outros, pedindo perdão quando erro e servindo minha família com amor. Na prática, isso significa ouvir mais, ceder em discussões desnecessárias e colocar as necessidades dos outros acima das minhas. Um lar humilde reflete o caráter de Cristo, que se fez servo e fortalece os laços familiares tão prezados em nossa cultura. Por fim, o perverso, com seu coração corrompido, me alertou sobre a gravidade de permitir influências malignas. Mateus 15, 19. Mostra que o mal vem do coração. E no Brasil, onde a espiritualidade é viva, devemos proteger nosso lar de tudo que se opõe à santidade. Na prática, isso significa orar diariamente pela proteção espiritual da minha casa, filtrar o que consumimos, como filmes ou músicas, e escolher companhias que nos aproximem de Deus. Um lar consagrado a Deus é um santuário onde a paz reina, algo que ressoa com o desejo brasileiro de uma casa cheia de harmonia. Essas lições me ensinaram que proteger o lar exige vigilância espiritual, oração constante e um compromisso com a verdade, a unidade e a santidade. Em Efésios 4:27, somos exortados a não dar lugar ao diabo. Na prática, aplico isso ao fechar as portas espirituais com oração, perdão e escolhas conscientes. No Brasil, onde a fé é um pilar, isso significa fazer do lar um lugar de adoração, onde Deus é o fundamento. Salmo 127, versículo 1, nos lembra que sem Deus, nossos esforços são em vão. Assim, coloco Deus no centro da minha casa, orando com minha família, lendo a Bíblia e vivendo de forma que honre a Ele. Essa mensagem me transformou e acredito que pode transformar você também. A cultura brasileira valoriza a família e a fé, e proteger nosso lar é um chamado divino. Que possamos ser luz no mundo, vivendo com integridade e amor, e que nossos lares
sejam reflexos da paz de Cristo. Irmãos, se esta mensagem tocou seu coração e você quer proteger sua casa das influências destrutivas, deixe um like agora mesmo para espalhar essa verdade. Comente amém. Ou compartilhe uma palavra de fé nos comentários. Sua participação fortalece nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que edifica sua vida. Compartilhe deste vídeo com sua família e amigos, porque juntos podemos construir lares cheios da paz de Deus. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você.